Fala pessoal, tudo bem com vocês? Adriano Souza novamente. Estamos de volta com mais um vídeo do nosso projeto Estrutura Base em PHP. Estrutura base esta que poderá ser reaproveitada em diversos outros projetos no futuro. No vídeo passado nós criamos então a nossa classe de config, que vai armazenar diversas informações importantes aqui em nosso projeto. Seguindo então o padrão determinado desse projeto, classe com o mesmo nome do arquivo, temos a classe config, o arquivo da classe se chama config.php, primeira letra do nome da classe em maiúscula. Se tivesse um nome composto, a primeira letra da próxima palavra também seria maiúscula. Nosso namespace aqui é stbase. Todas as constantes aqui definidas até então em letras maiúsculas também, separadas por underscore, de forma padronizada. Neste momento vamos criar mais uma classe. Iremos criar agora uma classe de rotas que vai fazer para nós todo o trabalho de gerenciar a URL, determinar qual é a página que será chamada, o parâmetro de um item que seja passado na URL, por exemplo, serão gerenciados pela classe de rotas. Um detalhe bem importante é que ao longo desse projeto eu vou utilizar o NetBeans, como eu já especifiquei, mas você pode utilizar aí a IDE de sua preferência. Veja que eu tenho aqui o Visual Studio Code, já está até setado na pasta aqui estrutura, que é do nosso projeto, porém, apenas a nível de curiosidade, não vou utilizar o Visual Studio Code nesse projeto. Eu já sou bem acostumado com o NetBeans, e é ele que eu vou utilizar no meu projeto até o final. Legal? Bom, sem mais delongas então, aqui na pasta Model, vamos criar um novo arquivo de classe. Vou criar aqui um novo arquivo PHP. Veja que se eu vier aqui uma nova classe do PHP, colocar aqui o nome da minha classe, como por exemplo, esta classe será a classe de rotas. Então esta classe vai se chamar Routes. Exatamente dessa forma, routes.php. O NetBeans ele já coloca para mim a extensão .php. Finalizei e veja que ele já setou para mim aqui o meu namespace automaticamente e criou aqui o escopo da classe. Passou aqui a palavrinha reservada class e o nome da classe, que é routes. Esses detalhes aqui não são tão relevantes assim. Se eu criasse aqui diretamente um novo arquivo do PHP, veja que ele não criaria para mim escopo algum, tá? Criando aqui a classe, ele já monta para mim esse escopo bem básico, setando aqui já algumas definições que serão utilizadas nesse arquivo. Não mais que isso. Ok, essa minha classe de rotas, então, ela vai tratar para mim toda a questão da URL e passagem de dados na barra de navegação do navegador. E é aqui que nós iremos tratar várias informações. Eu preciso primeiramente já de um atributo público e estático aqui chamado index URL. Ele vai ser um array. Este nosso projeto ele vai utilizar URL amigável. Por isso eu preciso desse index URL que vai armazenar um array de informações para mim. Ok. Eu preciso agora de um método, lembrando que mais um padrão que nós seguiremos aqui no nosso projeto é sempre colocar o modificador de visibilidade em nossos atributos e métodos, mesmo que eles sejam públicos, ok? Sabemos que no PHP, quando é omitido o modificador de visibilidade, esse método e esse atributo passa a ser público automaticamente, mas em nome das boas práticas e organização, nós iremos colocar sempre um modificador, mesmo que ele seja público, ok? Seguimos aqui ainda o padrão, veja que a classe começando o seu nome com letra maiúscula, nome do arquivo exatamente igual ao nome da classe, ok? Nosso namespace aqui acima, o próprio NetBeans já colocou para mim automaticamente, mas se você estiver utilizando uma outra ideia, não esqueça de setar o namespace. Vamos criar aqui então um método que será responsável por receber e tratar a URL e informar qual é a página que nós estamos solicitando no momento.
Esse método ele vai ser público, ele vai ser estático também e vai se chamar getPage. Abre e fecho parênteses, abre e fecho chaves. Seguindo mais uma convenção, mais um padrão do nosso projeto, nome de método começando com letra minúscula, e se a palavra for composta, como é o caso aqui do getPage, nós não iremos trabalhar nesse formato, separando por underline, mas sim iremos fazer totalmente junto, mas as outras palavras subsequentes com a primeira letra em maiúscula. Ok? O famoso camel case. Esse nosso método ele vai fazer uma verificação se eu passei alguma coisa na minha URL. Então eu vou fazer aqui um comandinho if e eu vou verificar se existe, se set na minha URL um get chamado URL. Vou fechar o meu if aqui. Lembrando que nós podemos utilizar o if de duas maneiras, tá? Podemos colocar aqui dois pontos end if, como também podemos utilizar aqui, ó, abre e fecho chaves. As duas formas funcionam exatamente iguais. Porém, eu acredito que utilizando esse padrão aqui, dois pontos end if, nós teremos uma questão de semântica bem melhor, porque eu sei que se trata aqui do final desse if. Isso aqui faz muita diferença quando nós temos um código com vários ifs subsequentes, fica mais fácil de entendermos onde termina e onde começa cada if. E se ele estiver também dentro de outros blocos com muitas chaves, fica fácil identificar. Se existir passado aqui na minha URL um parâmetro get chamado URL, tá? Poderia ser qualquer outro nome, mas eu defini como URL. Nós vamos executar aqui algum comando. Caso não, se não passou nada, eu simplesmente vou, a princípio, agora eu vou dar aqui um echo e vou dizer que é página home, somente isso. Um pouquinho mais à frente nós iremos tratar isso aqui. A princípio, somente vou exibir aqui página home. Caso exista esse parâmetro, eu vou definir aqui uma variável chamada URL e vou setar que ela recebe um get da URL. Feito isso, o meu self, dois pontos, o meu index URL, que é um array, ele vai receber um explode na barra, recebendo aqui as informações da URL. Passando por aqui, eu vou montar o nome de um arquivo. O meu file vai receber o meu config, dois pontos, o meu app dir controller, ponto para concatenar, eu vou concatenar aqui com uma barra, ponto para concatenar novamente com o meu self, dois pontos, o index URL. Como ele é um array que recebeu vários índices, um pouco mais à frente eu vou explicar melhor, ele vai pegar o índice 0, ponto para concatenar com o ponto PHP. Exatamente dessa forma aqui, o meu file vai receber o diretório da minha pasta de controller, concatenado com o índice 0 que passou na URL, que é o nome de uma página em questão, concatenado com o ponto PHP. Feito isso, eu verifico se o arquivo existe. Que é o nome do arquivo que tem aqui em cima, file. Caso ele exista, eu vou executar aqui algum comando. Caso ele não exista, eu vou executar um outro comando. Caso ele exista, eu vou dar aqui um include.
no próprio file, que é o arquivo que vai ser carregado para mim. Caso não exista, eu vou pedir para carregar uma pasta padrão, um arquivo padrão, mas por enquanto eu simplesmente vou colocar aqui um echo que a página não existe. Podemos até colocar aqui, ó, apenas a nível de debug, depois nós iremos remover o nome do arquivo. Vamos dar então uma repassada. Nosso método começa aqui, deixa eu dar um espaço, vou comentar. Faz a separação da URL e carrega as páginas. Esse aqui eu vou comentar também. Retorna um array, índices da URL. Ok, dentro do método então, a primeira coisa que eu faço é verificar se passou algo na URL. Se existir, o get URL. Aqui define o nome do arquivo a ser carregado. Na verdade não, na verdade isso aqui não define nada, quem define o arquivo é isso aqui. E esse aqui de cima, ele separa a URL pela barra e transforma em um array. Define o nome do arquivo a ser carregado, verifico se o arquivo existe. Existe. Carrega o arquivo informado, caso exista. Caso não exista, get na URL, mostra info da home. Ok, um pouquinho mais à frente nós iremos testar isso aqui e ver na prática como isso funciona. No próximo vídeo então a gente volta e continua.